E as dúvidas jurídicas é assunto para ela, a doutora Maria Isabel de Mello, a nossa Bebel. Estamos de volta com o nosso quadro jurídico e ela está aqui para tirar as nossas e as suas dúvidas no mundo jurídico. Estamos falando da doutora Maria Isabel de Mello, a nossa Bebel. Olha, gente, pequena, mas grande, valente, viu? É escritora, né, pela editora Juspodium. Olha o livro, antes das nossas perguntas. Bebel, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Antes das nossas perguntas, as dúvidas do telespectador, eu queria que você falasse para a gente sobre esse livro. Esse livro, ele foi feito a 3 mãos, então sou eu, Marcelo de Jesus e Sebastião Neto, grandes amigos, e nós 3 somos professores. Sim. Então nós tivemos aí o convite da Juspodium para escrevermos sobre todo o direito civil de uma maneira bastante didática, abordando todo o conteúdo, mas de forma bem didática, a fim de contemplar não só concurseiros, mas principalmente alunos do curso de Direito. Esse é realmente o objetivo do livro. Eu achei bacana, Bebel, a disposição dele. Facilita para a leitura, para estudo. Ao final de cada capítulo tem as referências, tem questões de fixação. Então, o livro ele é bem didático mesmo, ele é direcionado mesmo para os alunos e para quem tem interesse de aprofundar um pouco o conhecimento. E é atualizado todo ano, tanto que agora nós estamos assim já trabalhando para a 7ª edição, que deve sair em fevereiro. A 7ª edição já? Agora? Fevereiro? 2018? 2018. Gente, eu estou falando da Bebel, ela que é graduada em Direito pela UFG, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Univesp, advogada, coordenadora adjunta das faculdades Alfa, professora dos cursos Rede Júris e Mestre Jurídico. Eu estava dizendo para ela aqui em off, nos bastidores, porque a Bebel é de uma simplicidade, de uma doçura assim, encantadora. Gente, não estou aqui lançando confete não, porque eu nem preciso disso. Estou falando o que eu penso realmente. E ela fez umas postagens, a gente fez umas postagens da Bebel, vocês não estão entendendo o tanto que essa mulher é amada, querida pelos alunos, por todo mundo. Bebel, eu achei assim tão bacana a forma, inclusive a própria Fernanda do Cartório Antônio do Prado. Que é ela, muito querida. Muito querida. Belinha, mas você está muito bem assessorada. Que coisa mais linda, Bebel, lá com você. Então, assim, parabéns, não só, o Bebel, pela doçura, mas pelo conhecimento que você tem, que é extraordinário. Obrigada. E a você coube aqui... A parte de família e sucessões. Família e sucessões, família né? Que é a sua especialidade. Isso. E a docência livro é uma paixão. Não é, Bebel? É uma paixão. Quem gosta de dar aula, tem a docência como... Parece que é uma coisa assim meio maternal, parece, eu né? brinco muito que eu tenho mais de 1000 filhos. Maternal, falei disso. Porque eu trato os meus alunos como filhos. Eu tenho esse carinho de filho mesmo. De puxar a orelha quando é preciso puxar a orelha, de chamar para a responsabilidade quando é necessário. Eu sempre trato os meus alunos assim. Então, eu tenho 1000 filhos. E o bacana disso tudo é você chamá-los pelo nome, conhecer um pouquinho da história de cada um. Isso é sem preço. Isso o Unialfa, ele nos proporciona. Proporciona isso. Porque é uma instituição muito séria, muito ética, e a gente tem uma relação muito próxima com os nossos alunos. Então, a gente sempre tem esse cuidado de estar sempre de portas abertas. Eu, como coordenadora do curso, eu estou sempre de portas abertas e eles sempre estão próximos da gente. Bebel, e onde encontra o livro? Tem e-commerce? Tem pela internet? Tem. Na editora da Juspodium é o lugar mais acessível, mas nas grandes livrarias também você encontra. Muito bom, muito bacana. Parabéns por mais essa conquista aí, né? Obrigada. E fora a 7ª edição, certamente você não deve falar ainda, mas deve estar planejando aí mais livros, né? Sim, sim. Eu sou uma estudiosa, eu gosto de pesquisa, estou finalizando meu mestrado agora e quero ainda fazer muitas publicações. Tem outros artigos publicados, mas em congressos, eventos, né? Essas coisas. Gente, ela sabe muito. Vocês sabem, vocês vão ver e vocês já sabem disso, né? Bebel, vamos a nossos esclarecimentos. Primeiro, fui casada por 10 anos e tivemos 2 filhos. Estamos separados há 6 meses, estou desempregada e o meu ex-marido não tem ajudado. O que posso fazer? Aliás, é uma queixa
muito constante, né, Bebel? Infelizmente é uma realidade, né, na nossa sociedade. Muitas vezes aquele que é o detentor da renda, né, aquele que tem o salário, às vezes não repassa ou não faz a ajuda necessária. O que a pessoa pode fazer? Ela está desempregada. Sim. Se ela está desempregada, ela pode buscar a Defensoria Pública ou os núcleos de prática jurídica das instituições, né, das faculdades de direito. Que bom você falar isso, Bebel. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não tenho como pagar um advogado. Você tem ferramentas, você tem outros lugares que são gratuitos. Então, a Defensoria Pública funciona lá no fórum, você pode buscar a Defensoria. A agenda deles é um pouco apertada, mas oferece um excelente trabalho. Vale a pena lembrar, Bebel, que agora não é mais é lá perto da... Agora próximo não, já tem do Serra algum tempo. Dourada, Isso, né? Lá isso. subindo Diz que lá. as pessoas ainda vão muito no fórum naquele lado X. Ainda tem muita procura ali, mas ela lá depois do estádio Serra Dourada. Sim, aí... Mas as instituições lá onde eu sou coordenadora mesmo, nós temos o núcleo de prática jurídica, onde eu acompanho os alunos nos atendimentos, existem advogados, e não só no Unialfa, mas em todas as instituições, porque o curso de Direito, PUC, o FG, Unianhanguera, Unip, FASAN, todas têm o núcleo de prática jurídica e todas oferecem esse trabalho gratuitamente para a população. Quando nós falamos dessa prática, núcleo de prática jurídica, é um local onde você pode, você que não tem condições, não é isso, Bebel? Exatamente. Buscar via judiciária, né? Através, ou se não for judiciária, se for extrajudicial, né? Em cartório também é orientado, né? E tem todo um suporte de orientação para dizer, porque mesmo o extrajudicial, né, você necessita da pessoa de um advogado. Sim. Então, você tem que ter um advogado para fazer esse acompanhamento. Então, por mais que as partes, às vezes, estejam consensualmente resolvendo a questão do divórcio, eles vão ter que ter um advogado para ajudá-los nesse trâmite. Então, eles vão precisar de alguém, e aí tem os núcleos de prática jurídica, caso eles não tenham condições de pagar um advogado particular. Então, é só buscar aí esse apoio para poder resolver aqui, no caso da primeira pergunta, né, Bebel? Exatamente. Segunda pergunta, Bebel. O meu marido se recusa a aceitar que ele é o pai do meu filho. Nega veementemente que ele não é o pai do meu filho. Mas eu tenho certeza que é ele o pai do meu filho. Como eu posso provar e resolver esse problema? Fora das vias legais, pode ser feito o DNA. Pode ser feito um exame de DNA, se as partes assim acordarem, vão até um laboratório e verifiquem a questão do DNA. Já tem DNA não pago, Bebel? Parece que tem algumas... Só com decisão judicial. Só, né? Ok. Mas, se está tendo essa intriga, esse litígio entre as partes, provavelmente a pessoa está se recusando a fazer o exame. Sim. Aí ela pode, então, ingressar com a ação, que chama ação de investigação de paternidade, onde nesse processo o juiz vai determinar que seja feito o exame de DNA e aí vai se verificar realmente a paternidade biológica. Por que eu ressalto essa questão da paternidade biológica? Porque hoje, essa questão dos laços biológicos, eles ficaram em segundo plano. O que vai ser verificado é o laço afetivo. Então, aquele ditado antigo lá do interior, pai é quem cria. Pai é quem cria, isso tem prevalecido hoje nas nossas decisões. Então, hoje, realmente, pai é o que cria. Pai é aquele que dá afeto, que dá carinho, que dá atenção, que dá os valores. Então, esse pai, ele vai estar ali no registro daquela criança. Ah, mas a criança está com 10 anos e às vezes descobre que aquele pai registral, que a gente chama, não é o seu pai biológico. Esse pai, às vezes, indignado, ingressa com a ação, então, para que seja retirado o seu nome do registro desse filho. Provavelmente ele não vai conseguir a retirada. Por quê? Porque essa criança já identifica nele a pessoa de pai. Então, para preservar essa relação, para preservar essa criança, é mantida essa paternidade. Mesmo porque entre todos os privilégios aí, o Bebel, o Estado vai cuidar do bem-estar do menor, né? Não é o que ele pensa, não é o que ele quer mais. Exatamente. Aí já vai privilegiar a própria
situação psicológica Exatamente. do menor, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, olha, gente, quando tem menor ou incapaz num processo, Não adianta. o Estado vira os olhos para eles. Sim. São eles que o Estado vai proteger. Então, às vezes os pais, mas não é bom para mim, mas não tem que ser bom para ele, tem que ser bom para a criança. O que é o melhor para o seu filho, o que é o melhor para aquela criança, para aquele menor, ou às vezes o incapaz. É isso que o Estado vai tentar proteger. E tá certo. Certíssimo. Certíssimo, né, Bebel? Uhum. Pois bem, próxima pergunta. Fui mãe aos 16 anos e, como era muito nova, deixei que minha tia criasse meu filho. Hoje, 15 anos depois, minha tia quer adotar meu filho. Sei que ela a considera como mãe, mas eu também sou a mãe dele. É possível nós duas sermos mãe ou consideradas mães? Hoje essa consideração ela é judicial, é possível termos duas mães e um pai, dois pais e uma mãe, duas mães e dois pais. As famílias hoje, elas fogem totalmente daquele padrão dos nossos avós, pai, mãe, filhos. Não existe mais esse padrão para a nossa justiça. O que vai prevalecer são os laços afetivos. Se essa criança ou se essa pessoa tem essas duas referências de mãe, elas podem sim constar no registro as duas mães. Gente, não tem nenhum problema. Que bacana. Já temos várias decisões em todo o Brasil, inclusive no nosso estado nesse Aqui sentido. em Goiás. Inclusive no nosso estado. Bebel, veja só, houve uma época em que se falava muito que mãe é aquela que adota, que tinha que cortar os laços com a mãe biológica por conta de situação, às vezes, no futuro, de querer... isso está superado ou isso ainda existe um cuidado aí? Porque aqui foi entre tia e mãe. E quando se trata de uma adoção, né, pelas vias judiciais, pelas vias legais, ok. Esse cuidado ainda persiste ou isso já é superado? A adoção, ela rompe o laço com a família biológica. Sim. Então, se eu sou adotada, eu não tenho mais direitos de herança, por exemplo, da minha família biológica. Vou ter só da minha família adotiva. O grande questionamento que a gente tem hoje é sobre o nosso processo de adoção. Como é feito o nosso processo de adoção? E uma das questões que é pontuada é exatamente a falta de vínculo com a criança adotada ou com a pessoa adotada com a sua família anterior. Então, tem que ficar caracterizada a ausência de vínculo ou o rompimento desse vínculo, por N motivos, ou por morte, ou porque a pessoa realmente já não tem mais condições, às vezes não é questões financeiras que vai ser pontuada, mas as questões mesmo, às vezes é um viciado em drogas ou em bebida, então não tem como mais estar com aquela pessoa. E isso vai, então, gerar o rompimento do vínculo e a colocação em nova família. Dizem até, Bebel, os psicólogos, os estudiosos, que criam uma certa dificuldade intelectual da criança, de entender que como dois pais, como duas mães, estou sendo adotado e eu tenho outra mãe, quem que é minha mãe? Então, parece que tem a fase ideal, a fase certa. E o Estado está certo de poder... preocupar em poder resguardar isso aí, né, Bebel? Nosso Estado, ele é muito cauteloso com o processo de adoção, extremamente cauteloso. Até muito criticado por isso, porque o processo de adoção se torna um processo moroso, e isso dificulta muitas vezes a adoção. E o que você pensa como advogada, como já quase uma doutora, né, e como escritora, na tua experiência, o que você pensa? O processo precisava ser um pouco mais célere, mas não de adoção propriamente dito, mas os processos de destituição do poder familiar, ou seja, da retirada das crianças de algumas famílias. Então, às vezes você tem uma família em que você tem pais, às vezes vivos, mas extremamente desestruturados, sem qualquer condições, onde as crianças foram retiradas dessas famílias em situações extremamente degradantes mesmo, ou deprimentes, e o Estado demora, às vezes, anos para conseguir regularizar essa situação. Eu tive mesmo um processo em que atuei, que a criança era do estado de Sergipe, a cidade próxima a Aracaju, e a criança ela não morreu queimada porque os vizinhos salvaram.
e foi adotado por um casal de Goiânia, e eu atuei nesse processo, mas foi uma situação que o Estado demorou muito para atuar, e quase que os pais adotivos ainda não conseguem manter essa adoção, porque a mãe queria a criança de volta para poder receber a Bolsa Família. Meu Deus! Então foi uma situação extremamente deprimente de vivenciar, mas a juíza, muito sábia, na época manteve a adoção e a criança hoje já deve estar aí já com seus 10 anos. Mas foi uma situação muito delicada e a gente tem vivenciado essas situações com uma certa constância. Em alguns lugares do nosso país, a gente vê um número maior de crianças disponíveis para adoção, Norte, Nordeste, por exemplo. E às vezes essas regiões, os nossos magistrados, nossos juízes precisam atuar com mais rapidez, né? Para poder, mais celeridade, né? Para as coisas acontecerem, né? Gente, assim, eu acabei desviando um pouco aqui, né? As perguntas, mantive no mesmo viés, mas eu vou deixar as próximas perguntas para os próximos programas e teremos mais Bebel. Aguarde você aí nos próximos programas. Bebel, obrigada por ter vindo. Obrigada sempre. E esse esclarecimento é impagável, como eu sempre digo. Eu que agradeço. Aguarde que nós voltamos com mais Bebel nos próximos programas.